Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, segunda edição desta quinta-feira, 23 de junho. Começamos o TVU Jornal com imagens feitas pelo cinegrafista André Garcia, da nova fachada da rádio e TV Unifev, que está passando por um processo de mudanças estruturais para garantir uma programação com mais qualidade aos nossos telespectadores e ouvintes. E vamos aos destaques de hoje. Um homem de 24 anos foi morto a tiros hoje de manhã no bairro Estação. Hospital do Câncer de Fernandópolis. Governo do Estado garante que a unidade continuará prestando atendimento. Ex-alunos de pós-graduação Unifev e FGV conseguiram abrir a própria empresa, mesmo em tempo de crise. E mais uma vez, o Colégio Unifev se destaca em importante competição nacional. A escola terá representantes na fase final da Olimpíada de História, promovida pela Unicamp. No futebol, Josiano Garofalo comenta a rodada do Brasileiro e tem novo reforço chegando no CAV. E hoje é dia de Lado C com Caju Neto. Em pauta, a história do Barão Vermelho. Esses e outros assuntos você confere agora no TVU Jornal, que já está no ar. Votuporanga registrou hoje de manhã mais um caso de homicídio, desta vez no bairro Estação. Um rapaz de 24 anos de idade foi morto a tiros dentro de uma oficina mecânica. O crime deixou os moradores da região sul da cidade bem assustados. Os moradores da rua José Vieira da Costa Neto, no bairro Estação, se assustaram com barulho de pelo menos 4 disparos de arma de fogo por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. Segundo informações obtidas com a polícia, a vítima, identificada por William Pereira da Silva, de 24 anos, estacionou esse carro vermelho em frente a uma oficina e se dirigiu ao estabelecimento, onde passou a conversar com o cliente, que deixou essa moto azul para consertar. Enquanto eles falavam, um indivíduo encapuzado chegou ao local e efetuou ao menos 4 disparos. William tentou correr, mas foi atingido e caiu no interior da oficina. Já o dono da moto fugiu dos disparos e não foi encontrado. Após o crime, o autor do homicídio saiu a pé do local e é procurado pela polícia. Já a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, a Polícia Militar e a Polícia Civil enviaram equipes ao local. O delegado titular da DIG, Márcio Nossi, acompanhou o trabalho da perícia, mas preferiu não dar entrevistas. A polícia acredita que, inicialmente, a morte de William tenha acontecido em algum tipo de acerto de contas. As marcas dos disparos ficaram pelas paredes da oficina. Um funcionário estava na oficina no momento dos disparos. Ele disse à polícia que ouviu o barulho dos tiros que aconteceu do lado de fora. Nós entramos em contato com a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e até o fechamento desta edição não houve nenhuma novidade sobre o caso. A Polícia Civil segue com as investigações. E agora vamos saber quais são as notícias que são destaque na região noroeste paulista com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. Olá, boa noite. Uma idosa de 66 anos ficou ferida ontem à noite em Araçatuba depois que o cabo de um elevador instalado nos fundos da casa dela arrebentou e fez com que o elevador caísse de uma altura de 4 metros. Segundo a família, o elevador foi comprado porque a vítima tem problemas no joelho e não pode ficar subindo as escadas do sobrado. A idosa foi levada para a Santa Casa da cidade com fratura exposta na perna esquerda e fratura na perna direita. Ela continua internada em observação. A polícia investiga as causas do acidente. Um homem de 58 anos foi assassinado a tiros durante uma tentativa de assalto ontem à noite em José Bonifácio. Segundo a polícia, o dono de um mercado voltava para casa quando foi rendido por 2 criminosos na porta de casa e seu sogro, ao ver o assalto, tentou evitar o roubo, mas o comerciante acabou sendo baleado por um dos ladrões e não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram sem levar nada. A polícia faz buscas na região para localizar os bandidos.
Um idoso de 99 anos chamou a atenção dos funcionários do Poupa Tempo de Penápolis depois de ir até a unidade para renovar sua carteira de habilitação. O atendimento foi feito na última terça-feira e o aposentado saiu de lá com a carteira renovada por mais 3 anos, até 2019. O idoso afirmou que sempre costuma fazer a renovação da carteira, mas que não tem mais o costume de dirigir por causa da idade avançada. Essas são as principais notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada, Yasmin. E mudando de assunto, o governo do estado garantiu que o Hospital do Câncer de Fernandópolis continuará com os atendimentos. Caso a Fundação Pio XII deixe mesmo a administração no fim do mês, quem assume é a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, de Jaci. Cada tijolo colocado na construção desse prédio foi possível por conta de pessoas como Cândida, que luta contra o câncer há 22 anos. Foi ela a idealizadora da AVCC, uma associação que atende pessoas que estão em tratamento e que também levantou o prédio onde hoje funciona a unidade ambulatorial do Hospital do Câncer de Barretos, em Fernandópolis. Aquele hospital lá foi a AVCC que fez, é lógico que foi o povo, né? O povo de Fernandópolis e toda a região. O que foi uma alegria no passado, hoje tem tirado o sono da Cândida e de milhares de pessoas. Isso porque a Fundação Pio XII, que administra o Hospital do Câncer de Barretos e unidade de Fernandópolis e Jales, anunciou que pode fechar as portas aqui porque a dívida já passa dos 30 milhões de reais. O ano passado foi um caos, nós vivemos um caos aqui e aí, com muito jeito que eu acertei o acordo com o Alckmin no fim do ano, e até agora não foi cumprido. Desde que o anúncio foi feito, a população de Fernandópolis uniu forças. Com a hashtag Não Vai Fechar, o movimento, que já levou mais de 1.000 pessoas para a rua, busca chamar a atenção do governo para que os serviços sejam mantidos. Para não ficarmos de braços cruzados, resolvemos, juntamente com outros organizadores, Cássio e o Paulo Boaventura, a se organizar contra o fechamento do hospital aqui em Fernandópolis, né? E tomou uma proporção muito grande do movimento, hashtag Não Vai Fechar. A unidade, que atende mais de 100 pessoas por dia de 95 cidades da região noroeste paulista, é responsável por trabalhos de prevenção, diagnósticos, exames e até de pequenas cirurgias. Esse diagnóstico está sendo feito com uma excelência, diminuindo inclusive os custos. Quanto mais cedo se detecta um câncer, mais são as chances de você estar trabalhando ele, ou seja, tratando e também prevenindo. Segundo o governo do estado de São Paulo, caso a Fundação Pio XII deixe a administração da unidade, a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, vai garantir o funcionamento, assim como já atua no gerenciamento de várias unidades de saúde do interior paulista. Nós precisamos pressionar os nossos políticos para que eles tomem providências junto às esferas estaduais e federais para o credenciamento dos hospitais. Então, a importância de se credenciar o Hospital de Jales e de Fernandópolis, ela é lógica, ela é óbvia. Então, esquecendo que tem um ser humano atrás de tudo isso aí, atrás das paredes, atrás dos aparelhos, atrás de tudo, tem um ser humano que precisa disso tudo. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Hospital do Câncer de Barretos disse que nenhum paciente será prejudicado com o fechamento da unidade e garantiu que os atendidos serão encaminhados para Jales, onde tem outra unidade do hospital. A instituição destacou ainda que, caso haja algum tipo de parceria ou ajuda por parte do governo ou iniciativa privada, existe a possibilidade de evitar o fechamento. E ainda falando de saúde, a atenção e cuidados na gestação garantem à mamãe e ao bebê ainda mais saúde e qualidade de vida. E para isso, uma rotina especial de acolhimento foi criada pelas educadoras da área perinatal da Secretaria de Saúde, através dos grupos de famílias grávidas. Quem tem as informações é Yasmin Gutierrez. Os profissionais da saúde desenvolvem diversas atividades para os grupos de famílias grávidas. Durante os encontros que ocorrem em todas as unidades de saúde do município, são elaborados fantoches, móveis de berço, lembrancinhas para as visitas do recém-nascido, atividades de relaxamento, palestras e até mesmo visitas à maternidade. Os grupos de famílias grávidas são disponibilizados gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde. E as famílias em acompanhamento pelas redes conveniadas e particulares também podem participar. As datas
datas e os horários dos encontros você encontra na unidade de saúde mais próxima. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. Os grupos ocorrem nas unidades em diversos horários. Nos consultórios municipais dos bairros Vila América, Jardim Marim e Pozo Bom, os encontros são realizados no período noturno, das 7 às 9 horas da noite, para que a participação dos familiares das gestantes seja efetiva. Qualquer dúvida ou até para mais informações, o telefone da Secretaria Municipal de Saúde é o 3405-9787. E hoje o Jornal da Manhã Unifev recebeu a visita do novo presidente da Associação Comercial de Votuporanga. Ele falou sobre as metas da nova administração. Dá só uma olhada. O que nós estamos antecipando são alguns contatos, algumas providências, para que a gente possa já, a partir do dia 12, ter algumas coisas já encaminhadas. Então, estamos adotando aí durante o transcorrer desse mês algumas providências que a gente entende necessária para poder alavancar as nossas ações a partir do dia 12/7. Qual vai ser a marca do presidente com relação a essas campanhas e promoções para incentivar o nosso comércio? Bom, a ACV, graças ao entendimento do empresariado local, ela vem seguindo vamos dizer assim, tá tendo uma continuidade nas administrações. Normalmente o presidente tem saído pelo menos das diretorias atuais, para que todas as ações tenham uma continuidade. As ações da ACV já há algum tempo, elas são calcadas em pesquisas que a gente faz junto ao público consumidor. O objetivo principal de todas as campanhas é trazer o consumidor para o comércio local e, evidentemente, incentivar o consumo. Uhum. Então, nós estamos dando sequência a isso, fazendo as nossas pesquisas, para que as próximas campanhas a gente possa atender o interesse efetivamente do consumidor, em termos de premiação. Como a associação vai trabalhar aí para fortalecer ainda mais o comércio de Votuporanga neste período de recuperação econômica? Olha, basicamente as ações da associação comercial, elas são fundadas em auxiliar o comerciante em tudo que envolve a atividade comercial. Evidentemente que o ponto principal é a venda. Então, a associação tem por objetivo fazer as campanhas e todas as suas atividades voltadas para alavancar as vendas. E as campanhas é o melhor exemplo que nós temos. A premiação, trazendo o consumidor para o comércio local, para que o comércio, cada um com as suas habilidades, possam está aumentando as respectivas vendas. Para encerrar, então, a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí para os comerciantes, né, de Votuporanga, já que o senhor já está assumindo aí a associação comercial aqui da cidade. Olha, eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar é a mensagem de otimismo, né? Ou seja, todos nós sabemos que estamos passando por um momento de crise, não podemos ignorar isso, evidentemente, o país todo atravessa isso, mas temos que ter em mente também que nos momentos de crise aparecem também as oportunidades. Então, cada comerciante tem aí que se reinventar dentro da sua atividade, poder implementar ações que possam contribuir não só com o seu próprio comércio, mas com a coletividade do comércio local e que juntos, com certeza, vamos superar essa crise aí que já vem nos assolando há algum determinado tempo. O Jornal da Manhã Unifev é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, pela rádio, TV e Facebook, a partir das 8h15 da manhã. Não perca! E no próximo bloco você vai ver ex-alunos do curso de pós-graduação da Unifev FGV abrem a própria empresa. E ainda, alunos do Colégio Unifev conseguem vaga para a fase final da Olimpíada de História. Não saia daí, a gente volta já. Em tempos de grande competitividade no mercado, os profissionais buscam cada vez mais se especializar nas suas áreas. Por isso, muitos buscam novos conhecimentos através de cursos de pós-graduação. A Unifev é conveniada da FGV e já formou diversas turmas.
Hoje, ex-alunos já conseguiram abrir suas próprias empresas e vêm se destacando. Nossa equipe foi conhecer 2 ex-alunos da pós-FGV que prestam consultorias para várias empresas. José Antônio trabalhou por 3 anos como gerente de uma indústria de confecções em Votuporanga. Alain era gerente de empresa de acessórios plásticos para móveis em Valentim Gentil. Em 2011, eles se conheceram no curso de gestão de produção da Unifev. Em 2014, fizeram o pós-ADM FGV. A partir daí, surgiram oportunidades no mercado de trabalho e resolveram ser sócios de uma empresa de consultoria. Em 1 ano, eles já colheram resultados positivos e hoje já prestam consultoria para várias empresas. Foi muito importante para a nossa carreira, até por conta de ser um sonho que a gente tinha também de abrir a empresa. E após a ADM nos proporcionou realmente essa coragem de estar entrando no mercado de trabalho. Você pode ser o melhor profissional na área de produção. Se você não tiver um conhecimento mais amplo administrativo da empresa, com certeza não conseguiria ser consultor. E a pós-FGV proporcionou isso para a gente, esse conhecimento mais amplo de empresa, não só focado na área de produção. Em 1 ano, a empresa conseguiu aumentar a produtividade em cerca de 20%, além de reduzir custos. Isso a deixou mais competitiva no mercado. José Antônio explica que não basta ter uma empresa bem administrada, mas também trazer novos recursos para o setor produtivo. Trabalhar como consultor tem seus desafios e cada empresa tem suas peculiaridades, né, todos os seus detalhes, mas aqui é muito bacana, aqui nos dá abertura, deu carta branca para fazer muita coisa, muitas melhorias e trazer recursos também positivos para a empresa. Danilo trabalhou por 2 anos na produção e hoje é analista de planejamento da empresa. Isso foi possível graças à consultoria. Depois que a consultoria chegou dentro da empresa, assim foi uma nova oportunidade para mim, né, na qual eu estava na produção. Hoje já consigo fazer parte do setor administrativo da empresa, fazendo um controle mais específico, né, voltado à produção, ajudando nossa parte de gerência, na nossa parte comercial, tanto no financeiro, também tanto nas vendas, auxiliando mais perto assim a gerência, né? Para o dono da empresa, a consultoria ajuda na vida financeira e também na produtividade dos funcionários, entre outros fatores. Temos que nos cercar de tudo aquilo que pode melhorar, né? E o PPCP, ele faz isso, que é um planejamento de controle da produção, né? O planejamento tem que ser antecipado, que é isso que nos proporciona a tranquilidade e o acerto ao alvo, que é, pelo menos, não tomar prejuízo. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A empresa abre vagas para vendedor. É necessário ter experiência com vendas e conhecimento em informática. Os candidatos devem encaminhar o currículo para rh@connectinternet.com.br. Restaurante japonês contrata auxiliar de cozinha. Interessados devem entregar seu currículo na Rua Sergipe. O número é 3.396. Empresa contrata auxiliar administrativo com experiência na área. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail rh@connectinternet.com.br. E procura-se auxiliar de publicidade. É necessário ter conhecimentos básicos em informática e internet. Interessados encaminharem o currículo para admpl@outlook.com. Mais uma vez, o Colégio Unifev vem se destacando em importantes competições nacionais. Desta vez, a escola terá representantes na fase final da Olimpíada de História, promovida pela Unicamp. Ítalo, Matheus e João Eduardo, alunos da 3ª série do ensino médio, vão representar a escola. A primeira etapa da Olimpíada aconteceu nos meses de maio e junho, com a realização de provas online. O objetivo desta competição é promover o aprendizado de história do Brasil, por meio de provas com questões de múltipla escolha e também análise de textos, mapas e outros materiais. O trabalho de orientação dos alunos foi feito pelo professor Paulo Stipe. Votuporanga está mais uma vez na final. Acho que foram as 5 etapas bem disputadas, bem difíceis, que você faz online e que os meninos precisam administrar o tempo para estar realizando. Mas agora, só o fato da gente estar indo, estar entre as 270 melhores equipes do Brasil, isso é extremamente gratificante. Para os alunos, essa é a recompensa de um grande esforço, com muita dedicação e estudo.
Toda semana fica cada vez mais pesada a Olimpíada, mas mesmo assim é divertido fazer. É muito satisfatório a gente chegar na fase presencial, porque é uma Olimpíada que a gente faz semanalmente, toda semana vem uma nova fase, e aí a gente vai passando e se dedicando cada vez mais. Nós três empenhamos muito para fazer as tarefas, as questões, no final deu certo a gente chegar lá. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Além da Olimpíada de História, o colégio vem se destacando em competições de outras disciplinas, o que mostra a dedicação do corpo docente e dos alunos. A ideia é que eles testem o conhecimento e também vão adquirindo experiência nos novos formatos de provas, de simulados, de Olimpíadas. Então, tudo que vem agregar como experiência, como aprendizado, nós estimulamos. E os 10 alunos dos ensinos Fundamental 2 e Médio do Colégio Unifev participaram no último sábado da fase regional da Olimpíada Paulista de Física. A prova, que aconteceu em Rio Preto, teve 20 questões objetivas de múltipla escolha, abordando conteúdos da disciplina e áreas. Então, boa sorte aí aos participantes. E mudando de assunto, você já está se programando para o final de semana? Já sabe o que vai fazer? Nós temos uma dica, é que a paróquia Santa Joana Princesa realiza neste sábado, dia 25, um jantar de massas. O evento começa às 8 horas da noite. E quem vai falar para a gente sobre os detalhes desse jantar é o padre José Américo Alves, ele que é o pároco aqui da paróquia Santa Joana Princesa. Padre, onde será esse jantar e qual horário? O jantar acontecerá em nosso salão de eventos, aqui na paróquia Santa Joana Princesa. O horário é a partir das 20 horas. Bom, e é um prato que agrada a todos, né? Os pratos que serão oferecidos, todos feitos com massas, é isso? Com certeza, o jantar será realizado com vários tipos de massas e teremos vários tipos de sobremesa também. E a renda será revertida para quê? A renda será para a realização do nosso encontro de casais com Cristo, mais um encontro com nossos casais, para as nossas famílias. Então será revertida nesta intenção para ajudar nos custeios da realização desse encontro. E como participar? Como participar, pode vir, né, na hora, teremos os ingressos, ou então na secretaria com a Regina, telefone 3421-8223. E qual que é o valor? R$20 o valor. Crianças também pagam? Crianças, a partir de 7 anos, pagam o ingresso. Vamos aproveitar então e deixar aí um convite mais uma vez? Estou convidando Votuporanga e região para que venha prestigiar o nosso evento. Será realizado como sempre, com muito carinho, com muito amor. É uma noite onde não só para a arrecadação dos fundos, mas para que nós possamos nos confraternizar como igreja. Tá certo. Obrigado pelas suas informações e sucesso no jantar. Obrigado. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. Os ingressos, então, podem ser retirados na Secretaria da Paróquia, que fica na rua Antônio Serafim de Queiroz, no número 2548, no bairro Pozo Bom. O telefone para mais informações é o 3421-8223. E no próximo bloco tem esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Entre os destaques, Cave anuncia novo reforço. E hoje é dia de Lado C com Caju Neto. Em pauta, a história do Barão Vermelho. TV O Jornal volta já. As temperaturas estão mais amenas na região noroeste paulista. Vamos ver como fica o tempo com a estudante de jornalismo Nádia Martins. Olá! Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade podem provocar chuva com intensidade moderada em alguns locais do estado. O tempo úmido provoca nebulosidade, mas devido à mudança na direção dos ventos, as nuvens se afastam e o sol pode aparecer. Na capital São Paulo, o clima fica mais ameno. Há uma queda na temperatura e o céu deve ficar nublado. Por enquanto, não há expectativa de chuva por lá e as temperaturas ficam entre 11 e 20 graus. Em Rio Preto, apesar de muitas nuvens no céu, não deve chover. Os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 28 graus.
Em Votuporanga, o tempo não muda muito em relação aos últimos dias. A sexta-feira deve ser com temperatura instável e não há previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 30 graus. Até mais! Chegou a hora do esporte. Vamos aos comentários de Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, momento do nosso comentário esportivo. Quem gosta de futebol nos últimos dias aí, tá um prato cheio, né? Várias competições na Europa, na América, o Campeonato Brasileiro e também as notícias da Votuporanguense. Começar falando sobre o time profissional do CAV. Ontem eu estive no treinamento realizado pelo treinador Ito Roque na Arena Plínio Marim e conversei com um novo jogador, reforço, que chega para a Votuporanguense, que a torcida conhece, o jovem atacante Léo, 21 anos, jogador que fez um gol importante na Série A2 desse ano, naquela partida contra o Juventus, o jogo que matematicamente livrou a Votuporanguense de qualquer chance aí de rebaixamento, e ele volta, né? Volta a Votuporanguense para jogar aí nessa Copa Paulista. O Léo, jovem jogador aí, que espera ter uma chance aí para mostrar o seu valor, né? Na Série A2 desse ano, ele estava treinando com o grupo, nem era relacionado para alguns jogos. Aí com a chegada do Fael Júnior, teve a necessidade, ele entrou em campo e correspondeu. Então boa sorte aí para o Léo. Treinador Ito Roque vai fazer aí um jogo treino marcado para a próxima terça-feira contra o Tanabi na Arena Plínio Marim, para dar aquele ritmo de jogo ao elenco, também para testar ali algumas peças. E eu conversei com o gerente de futebol do CAV, o Éder Delarice, porque alguns torcedores me abordaram perguntando: é verdade que está negociando com o Paulo Eduardo, o Romarinho, que jogou na Série A3 do ano passado aqui pela Votuporanguense? Segundo o Éder Delarice, falou que não, falou que desconhece, não está sabendo de nada desse assunto. E se ele que responde pelas contratações não está sabendo, então é mais aí uma especulação. Só que no mundo do futebol tudo pode acontecer. Vamos aguardar aí a Votuporanguense, que busca pelo menos aí mais algumas peças aí para fechar o elenco. Vamos começar falando agora sobre a Copa América do Centenário. A final é no próximo domingo, às 9 horas da noite, entre a Argentina e agora o segundo finalista, o Chile, que venceu a Colômbia por 2-0. O Chile volta a disputar aí uma final de Copa América. E olha só, né, a gente aqui que é brasileiro, né, com a nossa seleção brasileira, apenas como espectador aí da final do campeonato aí do nosso continente, então entre Argentina e Chile, no domingo às 9 horas da noite. Vamos falar agora sobre campeonato brasileiro, né? Teve jogos ontem aí da 10ª rodada. Começar falando aqui do jogo Flamengo e Santa Cruz. O Flamengo venceu aí por 1-0. O Santos venceu uma grande vitória. O Santos subindo na tabela novamente, fez 4-2 no Fluminense. O Corinthians, olha só, na estreia do Cristóvão Borges, não segurou o Atlético Mineiro aí, 2-1 para o Atlético. Chapecoense venceu, aliás, jogos de hoje, perdão. A Chapecoense e Atlético Paranaense, o jogo que foi adiado por conta do nevoeiro. O Grêmio joga contra o Vitória, o São Paulo contra o Sport Recife às 9 horas da noite e o Coritiba contra o Internacional. Ontem terminou aí a fase de grupos da Eurocopa, com jogos Suécia 0, Bélgica 1, Itália 0, Irlanda 1, Islândia 2, Áustria 1 e Portugal e Hungria 3-3. Um grande jogo do Cristiano Ronaldo, mas olha que fase Portugal sofrendo num grupo com Hungria, Islândia e Áustria. Se classificou aí, mas na terceira colocação Portugal aí. Aí já temos a tabela aí dessa nova fase da Eurocopa que está sendo realizada lá na França. Começando aqui pelos jogos no sábado, a Suíça joga contra a Polônia e o País de Gales joga contra a Irlanda do Norte, a Croácia joga contra Portugal e agora no domingo, França joga contra Irlanda, a Alemanha joga contra a Eslováquia, Hungria joga contra a Bélgica. E aí na segunda-feira, terminando aí essa fase de mata-mata, a Itália joga contra a Espanha, grande jogo Itália e Espanha, e a Inglaterra pega a Islândia.
E tudo isso a gente vai acompanhar aí no final de semana e vai falar na próxima semana aí dos resultados da Euro. A gente se despede aqui, são esses os comentários, as nossas notícias esportivas desta quinta-feira. Obrigada, Josiano. Uma banda que fez a década de 80 nascer feliz. Caju Neto conta agora a história do Barão Vermelho no quadro Lado C. É hora de rir, cantar e dançar com o conjunto que mais cresceu em prestígio e popularidade este ano. O Barão Vermelho, Maior Abandonado. Tem conta pra pagar. Esse garoto passa o dia dormindo, vendo televisão. Não, mas você tem... Hoje nós vamos falar de uma banda brasileira, Barão Vermelho. Foi fundada em 1981 na cidade do Rio de Janeiro. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. A banda foi criada pelos amigos Maurício Barros, teclados, na batera Guto Goff, isso na época de escola ainda, ginásio. Chamaram o Dé para o baixo e, lógico, Roberto Frejá nas guitarras, tudo molecada ainda. Chamaram... Fez alguns testes com vários vocalistas da época ali que estavam tocando algumas bandas. Chamaram o Léo Jaime, já tocava em outras bandas, entre elas o João Penck e seus miquinhos amestrados. Mas o vocal dele era muito suave para ser uma banda de rock and roll nacional ali que estava nascendo, tinha blitz e outras coisas. O próprio Léo Jaime indicou o amigo Cazuza, com quem ele fez teatro. Olha que bacana, o próprio amigo foi lá e indicou o outro. E essa foi a primeira formação do Barão Vermelho. Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Em 1982 lançaram o primeiro álbum, muito bacana, respeitado. E um detalhe curioso para esse álbum, o primeiro álbum, um produtor na época da Som Livre, Ezequiel Neves, um tiozaço que já conhecia muito de produção artística, ouviu o álbum, o LPzão, gostou, indicou uma música, Todo o Amor que Houver Nessa Vida pro Caetano Veloso. Caetano, lógico, colocou no repertório dos shows e teve uma música do lado B desse álbum também, o primeiro álbum do Barão, Pro Dia Nascer Feliz. Lógico, apresentou para outro rei da MPB na época, Ney Matogrosso, que regravou. Neste exato momento, essas duas faixas, que não estavam tocando em rádio ainda, as rádios começaram a tocar, porque, puxa, Caetano Veloso gravando, Ney Matogrosso gravando, vamos ver o que esses caras têm de bom. E rolou os dois shows, estourou no Brasil inteiro. Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. E a repercussão foi tão grande por esses dois gênios ali da época da MPB ter gravado os dois sons do Cazuza, do Barão Vermelho. O que aconteceu? Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Foram convidados para fazer a trilha sonora do filme Bete Balanço, do diretor Lael Rodrigues, isso mesmo. Alô, Frejá, Cazuza. Já vi as fotos todas. Também acho, cara, ele é ótimo. Quero ver isso no vídeo agora, hein? Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo o ponto onde quer chegar. Automaticamente estourou. Eles pegaram o gancho e já entraram em estúdio e lançaram o terceiro álbum, Maior Abandonado, que foi um sucesso nacional. O Barão Vermelho, destaque, não é mais aquela banda, nesse exato momento, não é mais aquela banda do eixo Rio-São Paulo, não. Virou uma banda nacional, Maior Abandonado, grande hit da época. Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado. No ano de 85, foram convidados por Roberto Medina para abrir quase todos os shows do Rock in Rio, primeiro mega festival aqui no Brasil. Mas aconteceu o quê? Depois das apresentações do Rock in Rio, Cazuza se desligou do Barão Vermelho, mas esse é um assunto para a próxima semana. Cazuza saiu do Barão, os caras ficaram na mão, tipo, o que a gente faz agora? No ano de 86, o Barão Vermelho lança o álbum Declare Guerra, não sei se uma indicação ou não, mas um álbum amargo. O que aconteceu com o álbum? Vendeu na época
pouco mais de 20 mil cópias, não agradou crítica e muito menos o público. E um som que a gente tem aí para rolar agora é Declare Guerra. Já no ano de 88, os caras deram uma alavancada gigantesca, lançaram o álbum Carnaval, uma levada muito mais rock and roll, muito mais pesada e, claro, estouraram no Brasil inteiro novamente com o sucesso Pense Dance. Aumenta aí. Exatamente 10 anos depois desse álbum do Carnaval, lançaram Puro Êxtase. Levou novamente a banda em todas as rádios. Vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter. Ela é puro êxtase. Em 2005, gravaram no Circo Voador, no Rio de Janeiro, cidade natal dos caras, um álbum ao vivo pela MTV. Várias regravações, sucessos e algumas coisas novas também, de inéditas. Mas o grande destaque, a grande faixa que chama a atenção desse álbum é uma que eles regravaram, que é do primeiro álbum do Cazuza, que a gente vai falar depois. Chama-se Codinome Beija-Flor, onde aparece o Cazuza no telão e a voz dele, o áudio dele. Emocionante, olha aí pra você. Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. E depois de mais de 30 anos de banda, infelizmente os caras anunciaram uma pausa. Não é o fim da banda, é uma pausa, portanto vai ter um retorno. Quando? Ninguém sabe, mas eles não deram o fim da banda. Roberto Frejá, carreira solo, e outros membros da banda também em carreira solo. Semana que vem tem Cazuza, um programa especial muito bacana. Roberto Frejá fica para um outro programa, uma próxima oportunidade. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não. Eu sou o Caju Neto, locutor aqui da Rádio Unifev. Até a semana que vem. Tchau. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Obrigada, Caju. E o TVU Jornal, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até mais.